Queridos irmãos, nestes dias do tempo do Natal, nós lemos trechos da primeira carta de São João. São sempre muito tocantes, muito profundos. Ele diz: caríssimos, para saber que conhecemos Jesus, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Os seus mandamentos, quais são? Segundo os escritos de São João, são os dois mandamentos. Primeiro, o mandamento da fé. Em segundo lugar, o mandamento da caridade. Ou seja, pela fé nós conhecemos Cristo e nós nos unimos a Ele. E pela caridade nós o amamos. Nós entramos, digamos assim, na posse, ainda que imperfeita, na união com Ele. Quem diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Ou seja, aquele que diz que ama a Deus, mas não tem vida espiritual, não pratica fé e a caridade, não faz oração, não procura se unir a Cristo e amá-lo, esse não pode dizer a verdade. Isso é uma coisa muito séria, porque nós podemos correr o risco de não proclamarmos a palavra de Deus fundada sobre um conhecimento íntimo dele. Hoje existe muito disso. Pessoas que falam de Deus a partir apenas do seu estudo, mas não tem uma vida com Ele. Não tem intimidade, não tem vida espiritual, não conhecem verdadeiramente a Deus, digamos assim, por saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu tempo. E assim, o seu ensino não passa de uma espécie de guia dos curiosos, em que se falam coisas sobre Deus, mas não se comunica Deus de verdade. Para nós isso é absolutamente essencial. Ou seja, a essência da teologia consiste em conhecer Deus mesmo e falar dele a partir do conhecimento que nós temos dele, né? Ela não é uma espécie de compartilhamento de certas afirmações ou de certa sabedoria religiosa, não é isso. Ela é o compartilhamento de um conhecimento amoroso, íntimo, verdadeiro. Naquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. Guardar a palavra, o que é? Guardar a palavra é meditar. Ou seja, quando nós praticamos a fé, dentro do nosso coração começa a surgir aquilo que São João da Cruz chama de amorosa notícia. É uma comunicação íntima de Deus à nossa alma, que não é feita por palavras, por discursos, mas por afetos, em que a sua luz nos ilumina, o seu amor nos aquece. Nós percebemos a sua presença no nosso coração. É isso que Jesus aqui chama de palavra. Ou seja, guardar a palavra é cultivar a união com Deus através da amorosa notícia que, pela sua graça, Ele desperta em nossa alma.
E é assim mesmo, uma pessoa começa a rezar, no começo parece que ela está falando com a parede. Então ela toma um versículo da Escritura, medita sobre aquilo, conversa com Deus sobre aquilo e descansa na contemplação. Mas no fundo, ela tem a impressão de que ela está conversando com a parede, com o ar. Parece que não tem ninguém ali. De repente, uma amorosa notícia começa a brotar no seu coração. Deus começa sutilmente a soprar no fundo da sua alma, naquele que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. Ou seja, na medida em que nós cultivamos esta intimidade com o Senhor dentro do nosso coração, o seu amor vai crescendo até se manifestar de maneira plena. O critério para saber se estamos com Jesus é este: quem diz que permanece nele, deve também proceder como ele procedeu. E ele explica melhor isso. Caríssimos, não vos comunico um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que recebestes desde o início. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. No entanto, o que vos escrevo é um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, pois que as trevas passam e já brilha a luz verdadeira. Aquele que diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, ainda está nas trevas. O que ama o seu irmão permanece na luz e não corre perigo de tropeçar. Ou seja, essa é uma doutrina comum em todos os autores espirituais. Não há verdadeira vida espiritual sem que ela se manifeste através das virtudes. Esse é o critério para saber se nós estamos crescendo espiritualmente. Virtudes que se reduzem, se resumem na caridade. Ou seja, o sinal de que nós estamos crescendo na vida de oração é um amor cada vez mais profundo a Deus e ao próximo, ou, por assim dizer, a Deus no próximo. Porque nós, na oração, nos preenchemos com a essência do amor divino. Mas é pela prática, pela ação, que este amor divino se comunica aos outros. Então, por exemplo, uma pessoa que rezasse, mas que fosse sempre impaciente, rabugenta, incompreensível, que sempre estivesse dando patadas nos outros, que não é capaz de nenhuma obra de serviço por ninguém, que não consegue sair da sua comodidade para ajudar a quem precisa, a oração dessa pessoa seguramente é muito rasa, se é que existe, se é que não é apenas um fingimento. Como diz a Santa Teresa, um chacoalhar de latas, porque as duas coisas vão juntas. A caridade é como que a certificação do crescimento espiritual. E isso acontece mesmo. São Tomás diz que assim como os dedos da mão crescem junto com a mão, então, se eu não tenho uma mãozinha, por exemplo, de uma criança com dedos de adulto, né? Os dedos crescem junto com a mão, do mesmo jeito as virtudes crescem com a caridade. E como é que a caridade cresce em nós? A caridade cresce em nós mediante a oração. Na medida em que nós nos unimos a Deus, na medida em que nós nos impregnamos dele. O que odeia o seu irmão está nas trevas, caminha nas trevas e não sabe aonde vai, porque as trevas ofuscaram seus olhos. E é isso mesmo. Uma pessoa que tem ódio, que tem raiva, ela está desorientada, está perdida, está completamente errante na vida, não sabe para onde vai.
Os seus olhos estão escurecidos. Queridos irmãos, que nós tenhamos a luz da fé. Essa luz que Simeão viu nos braços de Maria Santíssima. Deixai agora vosso servo ir em paz, porque meus olhos viram a vossa salvação, que preparastes ante a face das nações. Simeão passou a vida toda, a longa vida, esperando aquele momento de pegar o Messias em seus braços, de vê-lo. E quando ele viu a sua luz, causou nele não apenas alegria, mas uma expansão. Ele falava para todos acerca do Messias. Essa mesma expansão é a que se produz numa alma possuída, dominada pela graça de Deus. Ela comunica aos outros a caridade de Cristo e, por causa disso, o amor de Deus transborda completamente na direção de todos os que estão ao seu entorno.